Hoje, pastor Fábio, nós estamos com um grande problema, um problema seríssimo no cenário evangélico. A desenvoltura e a vocação se misturaram. Desenvoltura e vocação. A pessoa desenvolta hoje, ela é considerada pela igreja atual como uma pessoa vocacionada. Sabe falar, tem uma boa voz, sabe falar em público, sabe ali expor alguma coisa, tem uma voz melodiosa. Ali, a igreja de hoje passa a entender que esse sistema é secular, esse sistema não é igreja. Não, a igreja tem uma triagem. Sim. Se você for olhar no cenário bíblico, Deus chamou gago. Deus chamou gente que não sabia falar. A maioria das pessoas que Deus chamou não tinha perfil. Verdade. A maioria das pessoas chamou. Nem sempre o vocacionado tem desenvoltura. E nem sempre quem tem desenvoltura é vocacionado. Então tem muita gente errada no altar. Ele não tem vocação, Deus não chamou, porque a Bíblia diz que Deus deu. Se é Deus que dá, não é a igreja que dá. Verdade. Deus dá o pastor, Deus dá o evangelista, Deus dá o doutor, Deus dá o mestre, Deus dá o profeta para a igreja. Não é a igreja que escolhe. Não é uma escolha humana, é uma escolha divina. Então tem muita gente com desenvoltura que chegou ao pastorado. Ele não tem vocação pastoral. Ele não é pastor. Mas ele tem desenvoltura. E tem alguém que não tem essa desenvoltura, que é vocacionado e foi rejeitado pela igreja. E a igreja não enxerga nele essa desenvoltura. Porque quem tem vocação pode aprender a desenvolver o seu dom, o seu talento, o seu chamado. Mas aí, a igreja que rejeita ou o ministério, às vezes, que rejeita? Que é uma diferença da igreja do público geral para o ministério, liderança. Eu acho que, em primeiro lugar, o ministério, depois a igreja. Né? Infelizmente, isso acontece Porque, mesmo. de repente, hoje, a triagem, né, eu não estou generalizando, Sim. não. Eu estou dizendo hoje aqui, mas é porque em muitos lugares acontece. Eles vão olhar primeiro a desenvoltura. Se você pegar uma pessoa que foi chamada para ser pastor e essa pessoa é tímida, essa pessoa tem dificuldade de falar em público, mas Deus chamou ele para ser pastor. Tem um outro que sabe falar em público, fala em público como ninguém, mas Deus não chamou ele para ser pastor. A igreja comete o seríssimo risco de pegar quem Deus não chamou e colocar no altar e pegar quem Deus chamou e colocar fora do altar. Não deixar essa pessoa chegar no altar. Infelizmente. Infelizmente. E isso acontece todos os dias. Verdade, verdade. E o que existe de pessoa no altar que não foi chamado para estar no altar, é impossível contar. E isso, será que não seja o motivo da frieza espiritual, da letargia que tem tomado conta de muitos lugares? Sim. E tem a ver também com a aceitação do povo. O povo aceita, né? O povo, na verdade, eu acho que a gente investe demais na performance. E eu acho que tem muita performance e pouca essência. Você conhece pessoas, eu também conheço, que têm uma voz perfeita. Sim. Perfeita. Tem pessoas que cantam ou que pregam que eles são... A performance da pessoa é perfeita, mas a essência é pouca, falha. De repente você vê uma pessoa que tem menos performance, menos habilidade, mas aquela pessoa é visível, é perceptível que ela tem graça de Deus, que ela tem unção de Deus, que ela tem sabe? Canta, começa a sentir algo diferente, né? Isso é muito perceptível. Verdade. Eu vivi uma experiência, há uns anos atrás, de presenciar um desenvolto, uma pessoa que tinha muita desenvoltura, que queria cuidar de uma igreja. E tinha um irmão que não tinha desenvoltura nenhuma. Nenhuma. Aí, sabe, meio que atropelava as coisas, assim, um irmão meio... Para as pessoas, parece que ele era meio fora Sim. E o pastor colocou os dois para dirigir a igreja. No mesmo tempo, na mesma época. Esse aqui sabia muito, sabia falar, uma pessoa muito refinada, muito polida, mas ele não tinha vocação. Se ele tivesse, ia associar as virtudes que ele já tinha. Que tem pessoas assim, né? Claro. Que tem um talento e as virtudes. Tem um talento pessoal e tem a questão espiritual. Sim. Esse não tinha, ele só tinha as virtudes naturais de um homem. O outro tinha o espiritual e tinha pouco dessa...
Ele não era um homem polido. Sim. O pastor colocou os dois. Em 6 meses, a igreja desse aqui, que era mais simples, tal, aquele... lotada. A igreja que esse foi pastorear, até os que tinham saíram. Meu Deus. Tem coisas, pastor Fábio, que só um vocacionado pode passar. Então, quando esse que não é vocacionado for passar por este processo que só o vocacionado passa, ele não foi reprovado aqui, quando ele entrou, mas ele vai ser reprovado nesse processo. Pode ser reprovado no caminho, né? No caminho. É por isso que o senhor havia comentado comigo sobre o transportar, né? Jesus lá no deserto, o diabo transportou para o monte. Isso. Não levou, né? O Espírito Santo levou. O diabo transportou. Porque o diabo, ele quer convencer as pessoas que com ele o caminho é mais rápido. Eu tenho muito medo dessas pessoas, pastor Fábio, eu sou muito desconfiado dessas pessoas que querem que as coisas acontecem rápido. Essas pessoas imediatistas. Porque Deus não transporta, Deus leva. Tem um caminho para ser percorrido. É forte. É. Quem é levado por Deus, existem esses processos no caminho, como o senhor falou. E quando Deus está levando, e de fato a pessoa não é vocacionado para isso, ela não resiste. Não, ela é reprovada. Ela é reprovada. Aí tem esses que Deus não vai levar, mas o diabo transporta, ela chega lá e acaba sendo objeto de escândalo. É. Porém, o vocacionado, quando é levado por Deus, passa pelos processos e vence. Porque o vocacionado, ele pode estar no deserto, como Jesus estava. Mas ele tem plena consciência que ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. O diabo não levou Jesus para o deserto, ele levou Jesus para o monte. Porque não é onde eu chego, é quem me leva. É forte. Não é onde eu chego, é quem me leva. Então, eu pergunto para quem é famoso, para quem tem dinheiro, você chegou nessa montanha, você pode dizer assim, foi Deus que me guiou até aqui? Não é melhor estar no deserto dizendo assim, olha, eu estou num processo, mas Deus está me guiando. Quem sabe depois desse deserto, Deus mesmo não me leve para a montanha. Agora, quem precisa do diabo para chegar é porque não confia no Deus que leva. É forte. Quem não aceita o processo do deserto, de repente vai aceitar a proposta da montanha. Entendeu? Tremendo isso aí, hein? É.